Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno e nós vamos hoje continuar a nossa trilha rumo ao Senado Federal, resolvendo as questões de número 31 a 45. Só recapitulando aqui para vocês, não se esqueça que cada vídeo nosso, todos os dias, não é? Segunda a sexta, obviamente, nós vamos responder 5 questões de direito constitucional, 5 de direito administrativo e 5 especiais a respeito do processo legislativo constitucional. Tá bom? Começando com direito constitucional, vamos para a questão de número 31, super recente, questão essa que foi cobrada no concurso do TJ Pará neste ano de 2020. Olha só, um grupo de pais apresentou requerimento a determinado município solicitando autorização para realizar uma manifestação pacífica na praça pública, onde está sediada a prefeitura, a fim de protestar contra políticas públicas municipais. A autoridade pública competente negou o pedido, sob o fundamento de que frustraria outra reunião anteriormente convocada para o mesmo horário e local. Nessa situação hipotética, para realizar a referida manifestação, o grupo de pais utilizou o instrumento de forma adequada ou inadequada? Gente, para realizar uma manifestação pacífica, é importante, é necessária autorização? Não. Basta um prévio aviso, não é? E que não frustre outra manifestação no mesmo local, no mesmo horário. Então, o meio utilizado foi inadequado. Vou assim eliminar a letra C, a letra D e a letra E. A letra A diz que será inadequado porque o direito de reunião não requer autorização, mas apenas um prévio aviso. A letra B diz que é inadequado, entretanto, a autoridade competente não poderia ter negado o direito com base no fundamento utilizado. Qual que é o mais adequado aqui? A letra A, claro, né? Não requer autorização, mas apenas um prévio aviso. Isso está contido lá no artigo 5º, inciso número 16 da Constituição. A gente marca aqui, então, a letra A. Questão 32. Segundo a doutrina, a noção da privacidade ela pode ser dividida para estudo em 3 espécies, privada, íntima e secreta. Na primeira, estão contidas as 2 seguintes, então a privada contém a íntima e a secreta, entendendo-se que quanto mais interno o comportamento, mais intensa será a proteção. Essa teoria que estuda o direito à privacidade é conhecida como teoria intermediária, de origem inglesa, concêntrica, de origem inglesa, da tripartição da privacidade, de origem americana, das esferas, de origem alemã, ou da intensidade, de origem alemã. Bom, questão bem complicadinha, né? Mas lembre-se o seguinte, essa noção de privacidade, recebida como também lá em 1950, onde ficou mais forte, como teoria dos círculos concêntricos ou teoria das esferas da personalidade. Tá? E essa teoria é de origem germânica, de origem alemã. Então nós vamos marcar aqui como letra D, das esferas de origem alemã. Questão 33. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. A. É livre a manifestação do pensamento, permitido o anonimato. Pelo contrário, veda-se o anonimato. B. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em decreto. A fixação não é em decreto, em lei, portanto, incorreta a letra B. Letra C. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Muito bem. Aqui nós temos a liberdade de expressão, artigo 5º, inciso 9º. São violáveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano apenas material decorrente de sua violação. Gente, fala-se da inviolabilidade e não da violabilidade. E todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, fazendo-se necessária a autorização do órgão público competente e desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Gente, olha só,
Essa reunião, conforme até a gente viu na questão 31, basta um prévio aviso, não é necessária autorização. Tá? A letra E está falsa, vamos marcar aqui como gabarito a letrinha C. Agora vamos para a questão de número 34. Segundo a Constituição do Brasil, assinale a alternativa correta. A. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação condicionada às leis ordinárias e complementares elaboradas pelo Legislativo. Não, pessoal, essas normas elas vão ter aplicação imediata e não condicionada. B. Os direitos e garantias expressos na Constituição são taxativos, não podendo o legislador inovar no ordenamento. Não são taxativos, são meramente exemplificativos, outros poderão existir, tá? C. O Brasil não se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, haja vista que representa violação à sua soberania. Pelo contrário, se submete sim. São direitos sociais somente a educação, saúde, alimentação e transporte. Não, o artigo 6º traz um rol de direitos sociais. E. É vedada a cassação de direitos políticos, ok, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de improbidade, entre outras hipóteses. Hipóteses essas que estão lá no artigo 15 da Constituição, correta a letra E e é o nosso gabarito. Questão agora de número 35, que é a última questãozinha de direito constitucional de hoje. Vejam. Vamos lá, questão 35. A propósito do direito ao reconhecimento, leia o texto a seguir. É possível falar em um direito fundamental ao reconhecimento, que é um direito ao igual respeito da identidade pessoal. Trata-se de um direito que tem tanto uma faceta negativa como outra positiva. Em sua faceta negativa, ele veda as práticas que desrespeitam as pessoas em sua identidade, estigmatizando-as. Já na dimensão positiva, ele impõe ao Estado a adoção de medidas voltadas ao combate dessas práticas e à superação de estigmas existentes. De acordo com o posicionamento doutrinário acima, as assertivas seguintes harmonizam-se com o direito ao reconhecimento, exceto, vejam só. Letra A. As liberdades públicas são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira absoluta, observadas as diretrizes definidas na própria Constituição. A letra A já está falsa, já é o nosso gabarito. Quando afirma que tem que ser exercido de maneira absoluta, a gente já derruba a questão, né? A gente não pode falar que liberdade pública tem que ser exercida de maneira absoluta. B. Há que se distinguir entre o discurso religioso, que é centrado na própria crença e nas razões da crença, e o discurso sobre a crença alheia, especialmente quando feito com o intuito de atingi-la, rebaixá-la ou desmerecê-la. Corretíssima. Para o transexual, ter uma vida digna importa em ver reconhecida sua identidade sexual, sob a ótica psicossocial, a refletir a verdade real por ele vivenciada e que se reflete na sociedade. Maravilha. Toda a axiologia constitucional é tutelar de segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente sacrificados e até perseguidos, como, por exemplo, o segmento dos negros e índios. Não por coincidência, o que mais se alocam nos patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide social. Também correta. A exceção é a letra A. Vamos agora para a questão de número 36, com direito administrativo. Muito bem, pessoal, nós vamos agora resolver as questões de direito administrativo a respeito do tema poderes. Tá? Então vamos para a questão de número 36. A respeito dos poderes administrativos da administração pública, assinale a alternativa correta. O poder normativo ou regulamentar se traduz no poder conferido à administração pública de expedir atos administrativos gerais e abstratos com efeitos erga omnes, podendo, inclusive, inovar no ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e obrigações a todos os cidadãos. Essa primeira assertiva está falsa por duas situações. Primeiro, que não há um consenso entre poder normativo ou regulamentar como sinônimos. Segundo, que esse poder não pode inovar no ordenamento jurídico. B. O poder hierárquico é característica que integra a estrutura das pessoas jurídicas da administração pública, sejam os entes da administração direta ou indireta. Trata-se de uma atribuição concedida ao administrador para organizar, distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos.
Aqui nós temos um conceito maravilhoso de poder hierárquico, verdadeiro. C. O poder disciplinar é a atribuição de aplicar sanções àqueles que estejam sujeitos à disciplina do ente estatal. Podem ser aplicadas sanções aos particulares, mesmo não possuindo vínculo. Para que seja possível essas aplicações de sanções aos particulares, é necessário vínculo, tá? D. O poder de polícia, segundo doutrina majoritária, não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, por ferir o Estado democrático de direito. O poder de polícia é admitido, o conceito dele está lá no Código Tributário Nacional. E. O poder discricionário se verifica quando a lei cria um ato administrativo estabelecendo todos os elementos de forma objetiva, sem que a autoridade pública possa valorar acerca da conduta. Gente, para ser poder discricionário, a autoridade pública poderá sim valorar sobre a conduta exigida legalmente. Então, falsa letra E. Aqui está mais para poder vinculado. Então, gabarito letra B. Questão 37. CLV, agente de segurança prisional, estava realizando sua ronda habitual durante o respectivo turno, quando observou que 2 detentos, o RMV e o JOM, estavam em vias de fato no momento do banho de sol. Ao tentar separá-los, utilizou-se de força desproporcional, amarrando os 2 detentos com uma corda, a qual causou lesões contusas em ambos os detentos. Essa situação hipotética representa que tipo de caso? Desvio de poder, desvio de finalidade, estrito cumprimento do dever legal, excesso de poder ou abuso de direito. Veja que ele utilizou da sua competência de forma desproporcional. Há um vício na competência aqui por conta dessa atuação desproporcional. Então, nessa situação, nós temos um caso de excesso de poder. Letra D vai ser o nosso gabarito, tá bom? Questão 38. Assinalar a alternativa que não corresponde à jurisprudência do STJ. A. Não é possível a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente pela administração em função de interpretação equivocada de lei. Muito bem. Essa devolução não vai acontecer, uma vez que quem errou aqui foi a administração em função de uma interpretação equivocada. B. É ilegal a cobrança da taxa de esgoto quando não realizado o tratamento final dos dejetos. Gente, olha só. O que nós temos aqui? Um erro. Por que a letra B está incorreta? E vai ser o gabarito. Porque o STJ decidiu que mesmo que não há tratamento final adequado, é legal a cobrança. Absurdo, né? C. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Ora, se há desvio de função, mesmo assim o STJ tem reconhecido essas diferenças salariais. D. A administração pública possui interesse de agir para tutelar em juízo atos em que ela poderia atuar com base em seu poder de polícia, em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional. Letra D também está correta, o gabarito então letra B, porque nós estávamos buscando a errada. Questão 39. Sobre o poder de polícia e o exercício da segurança pública municipal, é correto afirmar, à luz do posicionamento consolidado no STF, que a segurança pública, numa de suas dimensões, toca o exercício do poder de polícia, o que confere à Polícia Militar a titularidade de imposição de multas de trânsito, excluindo-se a possibilidade da Guarda Municipal executar essa atividade. Claro que está falsa, né? Incorretíssima. A fiscalização do trânsito, com a aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa dar-se de forma ostensiva, constitui atividade típica de segurança pública? Não, não constitui atividade típica a fiscalização do trânsito. O poder de polícia não se confunde com segurança pública. O exercício do primeiro não é prerrogativa exclusiva das entidades policiais, a quem a Constituição outorgou com exclusividade no artigo 144, apenas as funções de promoção da segurança pública. Letra C está verdadeira. D. A ordem jurídica brasileira estabeleceu que a atividade administrativa de fiscalização de trânsito é permitida à Guarda Municipal nas hipóteses de convênios
nas hipóteses de convênios celebrados com os órgãos policiais constitucionalmente legitimados para tanto. A letra D está falsa, olha só. Está falando que a atividade administrativa de fiscalização de trânsito é permitida à Guarda Municipal nas hipóteses de convênios celebrados com os órgãos policiais. Não há essa previsão, tá? A letra C é o gabarito da questão. 40. Sobre os poderes, marque a correta. A. O poder vinculado é o poder que a administração tem de praticar atos administrativos com discricionariedade, usando da conveniência e oportunidade. Aqui nós estamos diante do poder discricionário e não vinculado. Falou de conveniência e oportunidade, discricionário. B. O poder hierárquico é aquele através do qual a lei permite à administração pública aplicar penalidades às infrações funcionais dos seus servidores e demais pessoas. Primeiro que nós estamos aqui diante do poder disciplinar. Disciplinar. E não poder hierárquico. O poder discricionário concede a oportunidade e conveniência do ato discricionário. O poder discricionário concede à administração o poder de praticar atos, valorando a oportunidade e conveniência do ato discricionário, estabelecendo dentro dos limites legais seu conteúdo. Muito bem, agora está correto. O poder regulamentar é a faculdade que dispõe a administração de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade. Aqui não é poder regulamentar, é o poder de polícia. Então, falsa a letra D, gabarito letra C. A partir de agora, nós vamos para questões de processo legislativo, tá bom? Questão de número 41. Com relação à medida provisória, assinale a opção correta. A edição de medida provisória por governador de estado é vedada de forma estrita? Não, se há previsão na Constituição do estado, é permitida. O prazo máximo para que a medida provisória seja convertida em lei é de 180 dias após a sua publicação. Não. Os prazos a serem respeitados são 60 mais 60 de prorrogação, então 120. Não sendo editado decreto legislativo para regulamentar as relações jurídicas após a perda de eficácia de medida provisória, os atos praticados durante a sua vigência permanecerão por ela regidos. Letra C, verdadeira, conforme prevê o artigo 62, parágrafo de número 11. Em caso de edição de medida provisória, os parlamentares serão convocados extraordinariamente para deliberar sobre a medida provisória, caso estejam em recesso. Não, se houver recesso, fica suspensa os efeitos ali daquela medida, não os efeitos da medida. Fica suspenso o prazo para apreciação. Compete à Comissão de Constituição e Justiça da Casa Legislativa apreciar os aspectos constitucionais das medidas? Não, pessoal. Na verdade, essa competência é da Comissão Mista de Deputados e Senadores, e não da CCJ. Qual que é o gabarito? Letra C. 42. É admissível, à luz da Constituição Federal, que a medida provisória disponha sobre a fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, B, finanças públicas, C, concessão de garantias pelas entidades públicas, D, majoração de impostos, ou E, emissão e resgate de títulos da dívida pública. Salvo a letra D, nas outras hipóteses são inadmissíveis, né? Porque não pode medida provisória dispor sobre matéria de lei complementar. A letra A, B, C e E, tudo matéria de lei complementar. A gente marca a letra D como gabarito. Leiam, por favor, o artigo 62, parágrafo 1º e 2º, tá? 43. Considere que em determinado estado da federação tenha sido promulgada uma lei ordinária de iniciativa de deputado estadual, determinando que os agentes públicos, no exercício da função de fiscalização de trânsito, somente poderiam efetuar notificação a infrator nos casos e sob as condições especificadas no texto, não constantes de lei federal. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, tal lei é... Gente, olha só,
Sobre trânsito e transporte, a competência é privativa da União. A União pode, através de lei complementar, delegar para os estados questões específicas relacionadas a trânsito e transporte, né? Então, neste caso, a lei que foi criada aqui, ordinária, de iniciativa de deputado estadual, ela é inconstitucional. Por quê? Porque a competência é privativa da União. Pode a União delegar para os estados a questão sobre questões específicas? Pode. Analisando as alternativas, marquemos a letra C, então, como gabarito. Inconstitucional, na medida em que inexista autorização em lei complementar federal para que os estados legislem sobre questões específicas em trânsito e transporte, que é matéria de competência legislativa privativa. Tá bom? Qual que é o artigo que nós temos que fazer a leitura? 22, inciso 11, em conjunto com seu parágrafo único. 44. A fim de sanar problemas sociais relacionados à violência no campo, o presidente da República apresentou proposta de emenda constitucional para modificar as regras sobre desapropriação para fins de reforma agrária. Após a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados e no Senado em 2 turnos e por 1/3 dos votos dos respectivos membros em ambas as casas, o projeto seguiu para a sanção do presidente. Depois de analisar a proposta, o presidente vetou-a parcialmente por razões de interesse público, enviando-a em seguida para devida publicação. Considerando-se essa situação hipotética e as disposições da Constituição, é correto afirmar que tal emenda constitucional, ela é inconstitucional ou constitucional? Gente, temos 2 problemas. Para aprovar uma emenda, tem que ser 2 turnos em cada casa, por 3/5 dos votos dos respectivos membros em cada uma delas. Então já tem um problema aqui. Emenda constitucional não se sujeita à sanção ou veto do presidente. Mais um problema. Então é inconstitucional, vou eliminar a letra B e D. É inconstitucional porque o presidente ele pode apresentar proposta de emenda? Pode, então não vai ser a letra A. É inconstitucional, pois os limites formais aplicáveis ao processo de reforma não foram observados. Temos 2 aqui limites constitucionais formais que não foram observados. Gabarito letra C, tá? Questão 45. Determinada lei federal foi resultado do seguinte processo legislativo. Primeiro, o presidente da República encaminhou o projeto de lei ao Congresso Nacional. Pode? Pode. O presidente é legitimado. O Senado Federal atuou como casa iniciadora e a Câmara como revisora. Qual que é a regra? Câmara dos Deputados como iniciadora e Senado como revisora. O projeto aprovado em ambas as casas foi sancionado pelo presidente do Congresso Nacional. Não, a sanção cabe ao presidente da República. À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, é correto afirmar que o processo legislativo apresentou irregularidades. Onde nós temos irregularidades? Em 2 e 3, na assertiva 2 e 3. Letra D, portanto, é o nosso gabarito. Assim, nós fechamos a nossa trilha do Senado de hoje. Até amanhã com mais questões para vocês. Um grande abraço. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.